é essa casa? É uma casa no condomínio, beira de rio, o lote voltado para o rio. Na verdade, o rio está aqui à frente, mas nós temos todo esse parque de vegetação. Então, a gente não consegue nem ver o rio, mas a ideia é essa. O cliente queria uma casa aberta, uma casa que convidasse. Tanto que ele não tem muro e nós temos uma extensão de 17 metros de largura, né? Um terreno total de 600 e poucos metros quadrados. E aí eu parti do princípio dessa onda flutuante que é como se fosse uma fita flutuando, como se o vento estivesse levando, né? Ela parte aqui da fachada, ela se desenvolve, se desintegra em duas partes e vai mudando a direção e as curvas vão se formando. A casa funcionou em função dessa grande laje, entendeu? Que não tem função estrutural nenhuma, não tem função prática nenhuma, é uma função estética. E isso torna o projeto único. Além dessa curva, a gente criou essa outra curva aqui por baixo, que vem esse pergolado, abraçando e criando essa sensação de pórtico, convidando a entrar na casa, criando esse enquadramento, né, na casa. Do lado esquerdo nós temos a piscina, com borda infinita, lá na frente com vidro, né? A casa é um pouco elevada, 70 centímetros, então tem uma escadaria de acesso, e o próprio deck já é o convite a entrar, né? Você vê que ela é toda aberta, não tem uma garagem coberta, porque os donos não sentem necessidade de guardar os carros, né? É só um abrigo eventual, os carros costumam no condomínio ficar na própria rua, mas nós temos 2 vagas com esse jardim ladeando. Outro elemento que fez toda a diferença para compor com essa curva são essas pedras, né? Essa pedra escura, que é uma pedra vulcânica, que ela na luz do sol ela tem um brilho lindo. E na luz do sol e na luz artificial também. Ela tem um jogo bem bacana, porque ela é bem rústica, ela é toda multifacetada, né? Então é uma pedra preta com esses grandes elementos curvos brancos. Ou seja, um projeto muito objetivo, no sentido de que é o branco da argamassa com uma pedra natural. A madeira, né? E muito paisagismo. Aqui nós temos a sala, com pé direito duplo, todo envidraçado. É como se toda essa mata formasse um grande quadro por dentro da sala, né? Então, parte do lazer se dá aqui, na própria entrada da casa, e o resto no gourmet, que é um gourmet super integrado à cozinha, a sala de jantar e a sala de estar. A casa foi pensada muito no sentido de ser uma casa para usar todos os espaços e ter um espaço para ser feliz, de convivência, para receber os amigos, com todo o conforto disponível, tudo que a família gosta de fazer. Joga pôquer, sinuca, a gente criou essa longa mesa que, querendo ou não, dá a possibilidade de 3 turmas ou uma turma inteira ao mesmo tempo tá trabalhando, né? Que são essas cadeiras que a gente chama mais de cadeira de bar, né? Que ela tem uma altura menor, junto. Também, ao mesmo tempo, dá pra gente dar um jantar, entendeu? Ou tá só bebericando no final de semana, com petiscos. Então tá tudo muito interligado. É uma área, assim, que não tem... É uma casa sem frescura, que você não pode sentar, que você não pode estar, que não é uma casa para ser vista, é uma casa para ser vivida, entendeu? Então, o posicionamento da televisão, por exemplo, ela está numa posição que quem está no pôquer vê, quem está na sinuca, aqui na sala, a cozinha, que é toda envidraçada, que o espaço também pode ser todo integrado, consegue assistir a TV, a mesa, e aqui, que é a nossa ilha, uma ilha central, bem generosa, né? Com a mesa, uma torneira especial, com água quente, água fria, água com gás, um cooktop com a coifa de bancada, que eu acho que é uma novidade que veio para ficar. Eu já tinha visto ela há 2 anos em Milão e ela está se consolidando. Os eletros são todos da Eletromec. Então, por que eu optei por esse modelo de coifa? Porque, como eu já tenho um pendente em cima das mesas, eu não queria outro elemento aéreo brigando com
com o pendente, entendeu? Então, o único elemento que tem de teto são os pendentes. Então, a coifa fica aqui o tempo todo fechada, no uso, que é um uso muito esporádico, né? Do uso de estar fazendo um churrasco, trazer uma massa para cá, aí a gente aciona a coifa. Uma chopeira, que eu acho que é o sonho de todo mundo que gosta de receber, né? Você ter a vantagem de ter o chopp na hora geladinho, e se quiser cerveja também, não tem nada. Tá tudo disponível. Essa churrasqueira maravilhosa, que é da Eletromec, que é assim, o que há de mais sofisticado que nós temos no Brasil, né? Com a coifa também embutida, então a gente consegue ter uma área de churrasqueira toda refrigerada, sem o problema de você estar com fumaça nem cheiro de churrasco. Olha que conforto. Partindo do princípio que nós temos um clima super, né, pesado, no sentido de ser muito quente, né, muito seco, você poder estar fazendo seu churrasquinho, tomando seu chopp no ar-condicionado e sem fumaça nenhuma, é o que todo mundo sonha, assim, para quem gosta de receber e ser feliz, é isso aqui. Aqui nós temos uma cervejeira, né, também do lado, que para guardar refrigerante, cerveja, além da chopeira, né? Toda essa área aqui de armário. Então a casa muito bem servida. Você vê que aqui nós temos o equipamento da chopeira com espaço para barril também. Tá vendo? Aqui teve que tirar essa gaveta, mas olha, os armários são todos, a maçonaria toda da SA. Tá vendo? Muito prático, à mão. Aqui também. Então, tudo muito. Aí pode ser exagero, né? Você tem uma pia aqui, uma torneira aqui, outra torneira aqui. Mas o que é que eu pensei? Aqui, querendo ou não, você tá no cooktop, você tem essa facilidade de com a panela você vir para cá. A partir do momento que você tá com a panela aqui para trazer para cá, você já pinga no chão, entendeu? Isso já se torna um transtorno no momento de uma festa, no momento de um evento. A mesma coisa aqui, você está fazendo um churrasco. Imagina que você está aqui com um espeto ou com a carne vem pingando para a pia, entendeu? Então eu dei essa comodidade de você ter a pia aqui para o churrasco e a pia aqui para o cooktop. Como nós temos um espaço generoso, isso não chegaria a ser um problema, né? É apenas por comodidade. Vindo para cá, nós temos a área de TV, né? Com a sonorização toda embutida. Outra coisa também que nós priorizamos na casa foi o ar-condicionado com calha linear, né? Porque partindo do princípio, do padrão da casa, me incomodava muito a ideia de cassete ou split. Então a gente optou, né, por fazer ele todo embutido, é um ar-condicionado canalizado, né, com as grelhas, que você programa e você está com o ambiente todo sem estar com mais um elemento no teto ou na parede, né? Deixa a parede para as obras de arte, né, para os quadros, sem coisas utilitárias. Aqui eu colocou esse quadro de mar porque eles gostam muito do mar, eles têm casa de praia, então queriam trazer essa coisa do mar para o sertão, né? Querendo ou não, a gente tá no sertão, mas é como se fosse uma lembrança afetiva, né? Fazer essa conexão das duas casas que eles têm.
Aqui, quer dizer, eu acho que isso aqui tudo é o clube do Bolinha e da Luluzinha, né? Porque dá para todo mundo ser muito feliz, né? Mas aqui especificamente é o clube do Bolinha, né? Como o cliente gosta muito de poker, então ele encomendou essa mesa de poker, que ele recebe muitos amigos, e temos a área do bar com uma terceira pia, que pode parecer exagero, mas imagine, você está aqui com a taça, tomando um vinho, né? Que aqui nós temos uma adega bem generosa. E, vou levar essas taças agora para lavar lá do outro lado, ou lavar na cozinha. Não, daqui mesmo. Você pegou um gelo, ou pegou a taça, precisou de algum ajuste, já está aqui. Não precisa sair com o que tem sujo lá pro outro lado, entendeu? Então esse é um cantinho que eles podem se virar só. Como é um espaço todo integrado, a casa, de modo geral, é toda integrada, nós optamos por poucos materiais que se repetem ao longo da casa, né? Você pode pensar assim, vai ficar repetitivo. Não, pelo contrário, não causaria o cansaço de você ter uma explosão de uma inúmera quantidade de materiais. Então, por exemplo, esse ambiente aqui, a gente está muito baseado no forro de bambu, que se repete em vários ambientes da casa, tanto na parede quanto seja na parede ou no forro. A pedra vulcânica, que ela tem um brilhozinho, que ela tem aqui no final, nesse jardim de trás, que ela ladeia toda a frente da casa, os dois muros laterais são com essa pedra, né? O piso é um piso muito neutro, a parede também é uma tinta, um off-white básico. A pedra das bancadas também, eu escolhi nesse tom de preto, justamente para fazer um contraponto com a pedra natural das paredes externas, entendeu? Então, quem está de dentro tem essa conexão com dentro e com fora e com os outros ambientes, né? O MDF também da marcenaria da SCA também é um MDF muito neutro. Então, sofá nesse tom de cinza. E a gente pontuou muito sutilmente alguns pontos de cor. Então, até as cores que a gente escolheu são cores muito naturais e muito pontuais. Tipo assim, os canteiros, né? No terracota. Uma pecinha de decoração nesses tons de rosa que se repetem em alguns elementos, livro, decoração, mas tudo muito nessa pegada neutra, as almofadas verdes, entendeu? Que eu acho que, apesar de ser uma casa grande, ela dá esse acolhimento. Não uma casa que, ao chegar, você se sente desconfortável, com medo de sentar, com medo de estar. É uma casa que ele abraça e ele convida. Eu acho que isso, de certa forma, deve-se muito à escolha dos materiais. O fundo da TV, para não repetir a questão de mais um painel ou mais bambu, a gente escolheu esse papel de parede, remetendo a couro de cobra, tá vendo? Num tom neutro também, que ele se repete no fundo dos nichos, mas tudo muito tom sobre tom. Bom, a cozinha a gente conta com essa ilha, também bem generosa, né? Optamos pelo fogão Eletromec também, com a coifa de bancada, pensando também não ter um elemento a mais, né? Aéreo, aqui para refeições mais rápidas, entendeu? Café da manhã. Então eu quis dar essa caixa no quartzito branco, tá vendo? Que envolve.
Esses armários de cima são armários que, com uso muito... Você guardar peças que você usa no Natal, num evento muito esporádico. Então a gente usou também a parte de cima, que é um armário mais discreto e de difícil acesso, né? Até aqui a gente consegue acessar tranquilamente. Ali você precisa de uma escada, mas é para um uso, é espaço para guardar. Aqui é uma casa que você não precisa de depósito, porque nós temos muitos armários. Então, cuba dupla, tá vendo? A mesma pedra de lá da fachada e do fundo, nós temos passando pelo corredor. Então, isso cria uma unidade de projeto e de impressão. Aqui nós temos o bambu, que no gourmet nós temos no teto, a gente revestiu a parede. Aqui nós temos a porta mimetizada, né? Que é a despensa. Despensa não, na verdade, é um louceiro. Tá vendo? Outra coisa que foi pensada, como é uma cozinha totalmente integrada, ali nós temos a sala de jantar e aqui o gourmet, nós usamos a geladeira e o freezer mimetizados, né, na marcenaria. Então, refrigerador da Eletromec, né, com a porta mimetizada na marcenaria, executado pela SCA. Forno elétrico, micro-ondas. Micro-ondas, aqui fica a torre, né? E aqui a gente tem toda essa bancada para ser usada e a ilha, né? Então, bancada a gente tá muito bem servido, mas sem ter aquela cara de cozinha, né? De bagunça. E o mesmo bambu que nós temos na parede da despensa louceiro, nós temos aqui nessa outra parede que, virando, a gente já chega na sala de jantar. E é o mesmo revestimento da mesa de jantar. O mesmo bambu também nós temos na parte inferior do balcão, como você pode ver. A mesa de jantar é uma mesa bem generosa, de 12 lugares, né? E a dificuldade era encontrar um tampo nesse tamanho. Então, eu desenhei, né, com pedra natural, que é um quartzo. E os pés são da SCA. E a gente usou 3 pés, que é um pé bem bonito. Deixa eu afastar. As cadeiras também são... Aliás, os pés são da Sierra e as cadeiras também, tá vendo? São 3 pés, eles usam com outro tampo deles, tá vendo? É um pé bem orgânico, com esse acabamento, e a gente usou 3 e mandamos fazer a mesa e o aparador. Foi feito pensado para o espaço. Aqui nós temos um quarto de hóspede no pavimento térreo. Esse quarto a gente pensou ele bem clean, né? Porque não tem um dono específico, é para o hóspede se sentir aconchegado, né? Com elementos muito neutros, né? Uma das coisas que foi pensada na hora do projeto, que era uma coisa que veio na minha cabeça, foi o fundo dessas prateleiras em palhinha, tá vendo? Logicamente, por cima a gente tem um vidro, mas a própria palhinha dá essa filtragem na iluminação, dando essa calma, entendeu? É uma sutileza que passa despercebido na maioria das pessoas, mas eu gosto sempre de trazer algum ponto de surpresa, de inusitado, né, para o projeto, que é um projeto, querendo ou não é o coadjuvante da casa, porque é um quarto de hóspedes, mas ele, de certa forma, tem sua personalidade também. A gente usou 2 papéis de parede, como se fosse um composê, né, que é esse aqui da TV, e dessa parede do fundo, e esse outro papel, né, que aos olhos
despercebidos, não é um papel, é uma parede, mas é um papel remetendo a um tecido. Todos os tetos da casa também, dos quartos, a gente revestiu de papel, porque dá esse aconchego, né? Logicamente, quando a pessoa, é uma coisa mais cara, você pode optar por uma tinta com a cor também, né? Mas aqui a gente optou por papel de parede também, né? Aqui a gente tem a mesma coisa, TV, decoração, armário, às vezes a pessoa vai passar um tempo a mais, né? Para guardar as coisas, muito gavetão. E aqui nesse espelho seria um armário para o hóspede guardar seus pertences, é um armário mais raso, mas dá para você colocar toda a roupa, né, dobrada e ficar mais à vontade. Não daria para botar um guarda-roupa com a profundidade de 55, de 60 por conta da posição da porta. E o quarto é um quarto mais limitado, né? Mas o hóspede pode se sentir confortável e sentar com aquela bagunça de mala aberta, entendeu? Então, é isso. Além disso, temos uma banqueta aqui. Às vezes a pessoa está precisando ligar o notebook, entendeu? Fazer algum trabalho e não quer estar em outro ambiente da casa. Ou se for uma mulher quiser se maquiar com mais tranquilidade, nós temos essa bancada aqui, uma banqueta que é com rodízio, entendeu? Que a gente puxa ela e coloca para dentro sem ocupar mais espaço, já que temos essa limitação. E aqui o banheiro do quarto de hóspedes. A gente optou por essa outra pedra natural, tá vendo? Com os nichos em quartzito, um revestimento com mais personalidade do que o piso da casa, né? Para dar uma personificação também. A bancada, você vê que ela é como se fosse um armário de pedra com os gaveteiros embutidos, todos da SCA, metais da Deca, né? Vaso sanitário Unique, os metais também, esse serviço de metalurgia também da SCA, a SCA entregou tudo pronto. Bora? Esse quarto é um quarto de hóspedes no pavimento superior. Inicialmente ele foi pensado para a filha, só que a filha no meio da construção da casa casou e ficou como um segundo quarto de hóspedes, né? E ele tem uma pegada, eu acho, ele me lembra um pouco mais essa pegada metrópole, meio Nova York, né? Também com papel de parede e as paredes revestidas na madeira, né, nesse tom mais escuro, fazendo contraponto com esse begezinho, né? Então é um quarto para receber muito bem, né? As paredes revestidas de papel de parede. O forro vai ser papel de parede, mas não foi colocado ainda, né? Essa cabeceira que se alonga da cama até a mesa lateral. Aqui desse lado a gente colocou uma poltrona de descanso, né? Para um uso a mais, um quadro também remetendo ao oceano e vista para o rio, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, todos os quartos superiores têm vista para o rio. O rio tá ali, é porque a vegetação é uma vegetação tão linda, né? Que não dá para ver tanto, mas o rio tá aqui na frente. E a vista para a piscina também. Aqui não estava programado ser de hóspedes, ficou um closet, né? Vai que tem uma visita que vai demorar um pouco mais, né? Banheiro de hóspedes. A gente usou a mesma pedra natural que a gente usou no quarto de hóspedes do térreo,
com outro revestimento do geral. E o quartzito branco nas bancadas. Os armários todos da SCA, né, no caso, espelhados, né? E a pedra natural também no box com o nicho branco. No de lá de baixo a gente usou o nicho horizontal. Nesse caso aqui a gente já fez esse nicho vertical. Chuveiro de teto, que é um conforto a mais, né? Ele dá uma pressão muito maior pela altura até do pé direito, a caída da água. Os metais todos da Fonseca Shop. Esse banheiro para mim é meu xodó, né? Que é o banheiro do filho. Essa pedra que a gente usou, a pia toda esculpida, é a mesma pedra, só que aqui ela é polida, né, escovada, e aqui ela é natural. Olha esse brilho, que coisa linda, tá vendo? Ela tem um brilho dourado, muito sutil. E a mesma pedra, só o tratamento que nós demos a ela, tá vendo? E o xodó desse banheiro é essa banheira natural, né? Que deu um trabalhão para a gente instalar. A gente tem que fazer um reforço de laje, quebrar a parede para inseri-la no espaço. Ali nós temos a clarabóia, aqui a área de chuveiro, né? Então, tudo integrado, ou você tá na banheira ou você tá no chuveiro, ainda tem um apoio se precisar, entendeu? Mas ela é toda esculpida à mão. Ela é assim, bem rústica por fora e polida por dentro. E é um produto da Fonseca Shop. Aqui é o quarto do casal. E o que é que eu pensei quando estava fazendo o projeto? Dar esse aconchego. Não é um dorsal, mas esse forro rebaixado com bambu que vai até a parede. Eu quis dar esse aconchego de ninho, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, pela frente, a gente fez esse bosserri, que dá uma pegada mais suave, porque o bambu é muito forte, né? É muito acalorado. E aí vem o bosserri nesse tom bem neutro, para dar essa aconchegada para a dormida, né? A marcenaria toda da SCA, o bambu, como eu já disse, Fonseca Shop. Por incrível que pareça, é um papel de parede, né? Os quartos todos são revestidos, tanto no teto como na parede. É esse papel de parede mais puxado para o linho, né? Que dá esse aconchego. A iluminação, a gente fez toda na LED Lux, inclusive as iluminações de destaque, né? Isso aqui a gente pensou como uma luminária para leitura, entendeu? Que tanto serve para cá, como se alguém um dos dois estiver fazendo a leitura na poltrona, assistindo um jogo, sem incomodar o outro. Então é essa a pegada. E com a vista para a área de lazer e para o rio, né? Todas as cortinas são automatizadas, são da Isa Home. E aqui nós temos essa varanda. Tá vendo? Com vista para a área de lazer. Como a casa não tem vizinho de frente, você tem toda essa privacidade. Na verdade, a gente tem um parque na frente de árvores e o rio tá depois. Então, privacidade total. Aqui é o banheiro deles, né? Cada um tem seu closet separado. Aqui é o banheiro dele. E a área que a gente tem em comum
é a área de banho, né? Que são chuveiros e a banheira. A banheira também com claraboia, então tem iluminação natural e ventilação também. A gente escolheu essa pedra de grandes formatos da Fonseca Shop, que é uma pedra de 1,20 por 2,40, e fizemos o complemento no bambu, também da Fonseca Shop. O pé direito tem 2,70, então a gente fez essa saia, né, de bambu subindo para o teto e dá esse aconchego. Aqui desse lado é a sala de banho dela, né, que é, como eu falei, intercalada com a dele, pela área de banho, né? Chuveiro de teto, a banheira de sobrepor. Aqui nesse nicho, a gente estava até conversando sobre isso agora. Eu pensei em intercalar planta com sais de banho, sabonete, shampoo. E a gente está pensando em botar uns vasinhos, né, com as jiboias, para dar esse ar mais de jardim. Aqui nós temos uma claraboia com o todo. Como a gente tem muito sol, né, natural, além da claraboia, a gente usou o todo retrátil da Isa Home. Como eu disse, os revestimentos do banheiro, metais e louças são da Fonseca Shop, né? O bambu que eu amo, todo mundo já sabe. E esse revestimento maravilhoso de 1,20 por 2,40 que é lindo. Aqui é o closet dela, né? Que a gente usou o vidro refleta, é totalmente diferente do closet dele, que dá essa ideia de espelhado, né? Mas ao mesmo tempo tem a transparência nesse tom de bronze, que é uma coisa muito aconchegante. E o espelho para ela se arrumar, né? Com as bijuteiras, gavetas com bijuteria, aqui sapato, bolsa e aqui as roupas, né? Mas tudo à vista, mas ao mesmo tempo um pouco camuflado. Tudo SCA, lógico, né? Que é o top da qualidade que nós temos. A ideia dos lavabos, como a casa é toda integrada, o que foi que eu pensei? A gente tem o lavabo social, o mesmo lavabo social é o lavabo do lazer. Então, a gente tem esse hall aqui, que são duas portas para a área interna e a área externa da casa. E nós temos dois lavabos. Com esse mármore maravilhoso azul, tá vendo? A torneira de teto da Deca. Carvalho europeu também, que eu acho lindo. Então, o mesmo piso, ele sobe 40 centímetros e vem o carvalho europeu envelopando o lavabo todo, tá vendo? Minimalista, só isso. Então, ele serve tanto para piscina quanto para a área interna da casa. E no caso, nós fizemos dois iguais. Não significa que é masculino e feminino, mas assim, com a demanda de uma festa, você precisa, né, disso, já que você não tem um de lazer e um social. São dois que podem servir tanto social quanto de lazer. E o carvalho europeu e metais, Fonseca Shop, mármore, todas as pedras foi Casa Design e louças e metais Fonseca Shop também. Essa sala com pé direito duplo foi pensada porque toda envidraçada, porque a casa é toda voltada para o rio, né? Para a área de lazer do condomínio e para o rio. E desde o projeto inicial, desde a concepção do 3D, eu pensei nessa poltrona, a KU, né, de Sérgio Matos, e o cliente amou a ideia e concebeu e comprou, né? E eu acho que ela faz toda a diferença. Eu acho que ela é o ponto focal dessa sala. E é uma escultura, na verdade, né? É lindíssima. A integração realmente dessa casa é, ó, daqui da sala, a gente já está na área da piscina, tá vendo? Totalmente integrada. Então ela tá
Tem essa entrada, entrada pela sala de jantar, entrada pelo gourmet, ali a porta de vidro integrando a cozinha e o gourmet. Realmente a casa ficou um recanto, um paraíso para ser feliz, porque olha que delícia isso. O cliente gosta muito de futebol, então ele colocou esse telão pensando em assistir os jogos com os amigos, assistir um clipe, estar na piscina, ter várias turmas. Aqui a gente tem mais um cantinho, tá vendo? Uma pessoa que sabe falar uma ênclise, uma mesóclise e uma próclise faz toda a diferença.